Então vamos dar sequência. Para iniciarmos, então, gostaríamos de convidar para compor a mesa com o tema Sempre há possibilidade de realização de sentido, como coordenador e mestre Diogo Arnaldo Correia. Gostaríamos de chamar também a Maria Nazaré, médica com especialização em gerontologia e saúde do idoso, coordenadora da área técnica de saúde do idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, formação em ecoterapia básica e avançada. Gostaríamos de chamar também a professora e doutora Marina Lemos Silveira Freitas. E virtualmente, através de teleconferência, gostaríamos de citar, né, com a presença aqui, logo a gente vai estar aqui no outro telão, o senhor Fernando Aguzoli, jornalista e estudante de filosofia e social media. Gente, boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu queria agradecer a doutora Marina pelo convite, muito obrigada. Agradecer pelo privilégio de ouvir tanta coisa bonita. Infelizmente, não pude estar aqui desde ontem, mas eu acho que a palestra, a conversa do doutor Hélio e a da esposa foram um resumo de toda a coisa linda, né? Toda coisa maravilhosa que foi esse encontro aqui. Agradeço a vocês a paciência, peço desculpa por ficar de pé, porque sentada eu não dou conta de conversar. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? A doutora Marina pediu para a gente ser bastante objetivo, e aí eu tenho que apontar para onde? Só apertar. A doutora Marina pediu para a gente ser bem objetiva e falar realmente de assistência do idoso com objetividade. Dá para falar, só que isso não significa que vai ficar curto, né? Então, eu vou tentar o máximo possível, né? E que a gente tenha um tempo bem curtinho realmente para falar. Antes de começar, eu queria fazer uma colocação para vocês sobre as libélulas. E aí vocês vão entender o porquê disso. As libélulas, que são aqueles bichinhos pequenininhos que passam pela gente com uma pressa danada, né? E para, olha, sai, voa e volta de novo. Esses bichinhos, eles passam cerca de 5 anos embaixo da água, sofrendo metamorfoses. 5 anos. Depois desse período, mais de 10, 12, 14 metamorfoses. Algumas espécies passam 5 anos, outras espécies um pouquinho menos. Quando eles saem para o ar, eles estão prontos. Prontos para viver, sabem o que querem e têm pressa. Muitos seres humanos, ou muitos seres vivos, chegam à velhice ou um pouco após a maturidade, ainda não prontos. Eles ainda têm algumas coisas a aprender, algumas coisas a modificar, a melhorar, no sentido de aprender, de modificar e melhorar, porque aprender a gente tem a vida toda. E isso é bastante delicado. Por quê? Porque algumas pessoas chegam à velhice procurando desculpas, procurando culpados, procurando encontrar, esperando alguma coisa que muitas vezes nem acontece. Então, esse uso do tempo ou perda de tempo, ela é muito delicada quando a gente chega nessa faixa de idade, porque a gente tem pela frente menos tempo do que a gente tem para trás. E isso é uma coisa difícil de gerenciar, difícil de trabalhar. Então, a gente não pode perder tempo. Talvez a gente devesse se espelhar nas libélulas. Quando elas saem para o ar, elas estão prontas, elas sabem o que querem e têm pressa.
Tá? Bom, para a gente falar disso aqui, que eu acho que eu consigo passar esses slides em 10 minutinhos, eu vou falar um pouquinho, 2 minutos primeiro, sobre o envelhecimento do ponto de vista de um gerontólogo, um geriatra. Por quê? Quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar em funcionalidade. Não, vocês já colocaram isso aqui, vou resumir, não tem como a gente trabalhar com envelhecimento sem pensar em funcionalidade. Não pensamos em doenças exclusivamente, doenças ou não ter doenças, pensamos em funcionalidade. O que é funcionalidade? Funcionalidade é a capacidade de funcionar. Essa é a visão mais moderna de geriatria e gerontologia, a capacidade de funcionar sozinho. Eu ligo uma batedeira na tomada, ela tem a eletricidade, os elementos do bolo e ela funciona sozinha. Isso é funcionalidade. Então, a pessoa idosa, ela precisa ter funcionalidade para ela conseguir viver adequadamente, viver com um pouco de prazer, pelo menos. Então, o que significa isso? A pessoa idosa ela tem que ter autonomia e independência. Autonomia é mandar no próprio nariz. Eu escolhi usar jeans hoje, eu mando em mim. Isso é autonomia. Independência, eu vou ao armário e pego o meu jeans. Então, a pessoa, para ter funcionalidade, ela tem que ter autonomia e independência. A pessoa que não tem autonomia e independência, ela perde a funcionalidade e ela fica, para o gerontólogo, para o geriatra, frágil. Com essa fragilidade é que a gente trabalha. A fragilidade ela precisa de equipe interdisciplinar. É uma situação ideal, nem sempre possível, mas ideal. Precisamos de interdisciplinariedade para trabalhar com fragilidade. É isso que a gente procura fazer no ambulatório de geriatria do NGA, que é o serviço especializado em geriatria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Temos algumas carências, muitas deficiências, mas tentamos trabalhar na interdisciplinariedade. Está claro isso? A fragilidade é importantíssima para a gente entender a linha que eu tentei pegar agora, que é a próxima linha que nós vamos conversar, porque se eu começar a falar de doença, a gente não sai daqui hoje. Deu para entender isso, né? Quer dizer, a fragilidade está ligada à funcionalidade, que está ligada à autonomia e à independência. A gente gasta pelo menos metade do nosso tempo procurando um sentido para as nossas vidas. E na meia-idade, isso parece que aflora um pouco. A pessoa, a partir dos 45, 50, 55 anos, depende de cada um, começa a pensar, será que eu casei com o cara certo? Será que eu escolhi a profissão certa? Será que criei adequadamente meus filhos? Escolhi bem por não ter filhos? Né? Todos procuramos essa palavra prazer de viver, nós vamos trabalhar um pouquinho. Quando eu digo que eu sei o que eu preciso, é um pouco diferente de dizer sinto que eu preciso. Eu sei que preciso ter um carro decente, porque senão as pessoas olham para mim e falam, aquela doutora não deve ser grande coisa, não, porque ela tem um carrinho vagabundo, né? Então não sei não. Então, eu sinto que preciso é uma coisa, eu sei que preciso é outra. Eu sei que eu preciso de um carro decente, mas será que eu sinto necessidade disso? Então, nós temos essa erupção da vida inconsciente. A gente tem lá dentro de nós alguma coisa que fala para nós que eu não preciso ser exatamente como ele quer, como ela quer, como o outro quer. Eu tenho dentro de mim alguma coisa e quando chega a velhice, isso parece que fica muito acentuado, parece que fica muito importante, muito mais importante. A gente relaciona comumente a velhice à solidão. Não esqueçam, gente, que eu trabalho com idosos, né? Já faz 30 anos, exclusivamente com idosos. De vez em quando aparece uma pessoa mais nova para atender, mas exclusivamente idosos há 30 anos. Então, o que eu estou falando aqui faz parte da experiência do dia a dia. Tá? Então, a velhice não significa necessariamente solidão. Por quê? Porque a solidão ela existe em outras fases da vida também. Todo mundo concorda?
né? Muitas vezes a gente se sente só dentro da família, se sente só no ambiente de trabalho, se sente só numa plateia como essa, às vezes, né? Acho meio difícil por causa do clima que o Congresso criou, mas vamos supor que a gente estivesse num outro Congresso, numa outra situação, a gente poderia se sentir sozinhos numa plateia desse tipo. O Leon Denis, ele falava, né, que o mais belo livro que existe está dentro de nós. Esse infinito, interpretem, o infinito revela-se nele, feliz daquele que nele pode ler. Esse infinito interpretem como a dona Maria Helena, como o professor Hélio Lourenço, né? Olha que infinito de coisas maravilhosas eles têm para nos passar, e que infinito de coisas maravilhosas nós temos. E quando a gente chega na velhice, a gente precisa aflorar toda essa experiência, essa consciência, essa quantidade enorme de experiências que a gente tem. Então, a singularidade, quando a gente trabalha com uma pessoa idosa, a nível de gerontologia e geriatria, a singularidade daquele ser com o qual a gente está trabalhando é fundamental. Ele é um ser singular. Eu preciso aprender a me ouvir e me respeitar e passar isso para o profissional que está trabalhando comigo, e o profissional precisa respeitar a singularidade desse ser. Não há como a gente trabalhar com todas as pessoas da mesma forma. Agora há pouco falaram para mim assim, né? Ô Nazaré, nós precisamos trabalhar com o tempo de diagnóstico que a gente tem em atenção básica, atenção especializada, porque 5 minutos ninguém faz diagnóstico de nada. Por quê? Porque aquele é um ser singular. Nem todo velhinho que chega assim tem artrose de coluna. Ele pode estar impregnado com medicamento psiquiátrico, né? Então, a singularidade é importante. Então, quando a gente precisa ensinar a pessoa idosa a enxergar essa singularidade, ele tem que ter uma maturidade para se expor, uma maturidade para conversar sobre os seus sintomas, sobre as suas dúvidas, sobre as suas inseguranças, sobre a sua vida. Sem ele compreender essa singularidade, ele não consegue atingir o profissional que está atendendo ele e não consegue uma resposta positiva para aquela consulta, para aquela situação. A lógica cotidiana, ela me diz, né, que o certo é eu acordar e lavar o rosto, escovar os dentes, tomar café da manhã. Isso tudo é importante para a saúde. Tal. São regras, né, de vida e de sociabilidade que devem ser seguidas. No entanto, tem algumas coisas que não são tão passíveis de seguir regras. Né? Por exemplo, por que um idoso de 85 anos não pode namorar? Já foi conversado sobre isso. Né? Porque um idoso de 80 anos não pode ser um mochileiro na Europa. Né? E, entenderam? Então, a gente precisa tentar desafiar essa lógica cotidiana para a gente poder aproveitar esse momento de afloramento de sentimentos interiores, aquele livro que revela o infinito dentro da gente. Quando a gente estimula a individualização, a gente estimula o prazer de viver, e eu já vou chegar onde eu quero rápido. Tá? O indivíduo, ele sabe o que ele sente, o que ele quer, não o que os outros querem que ele faça. E com isso ele encontra o seu prazer de viver. Bom, o ser humano ele evolui para um estado de diferenciação, tá? Eu vou pular isso daqui porque isso fica comprido e a doutora Marina vai me bater aqui, né? As respostas, elas estão dentro de nós. O que é certo, o que é errado, deve ser substituído pelas perguntas, convém ou não convém. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou pensando numa consulta. Eu sou médica, mas podia ser um psicólogo, podia ser um terapeuta ocupacional, podia ser um fisioterapeuta, um educador físico. Tá? Então, eu tenho que substituir certo ou errado pelas perguntas, convém ou não convém para mim? O idoso que chega muito engessado em suas necessidades, o que o outro quer, o que meu filho quer, ele não consegue de jeito nenhum expor para o profissional da área da saúde ou da educação, ou seja, qual área for, ele não consegue expor as suas necessidades e as suas carências. Então, aqui, ó.
Nós podemos escutar as mensagens da alma, as mensagens do coração. É muito comum, Marina, muito comum a arrogância. Gente, é muito comum. Eu fico boba de ver. Aquela pessoa idosa que chega no consultório de nariz empinado, ó, esse narizinho aqui, ó, esse narizinho aqui, empinado, acha que ela é o máximo, que ela sabe tudo, que ela é mais importante do que todo mundo. Tinha uma paciente minha com 102 anos, ela morreu com 102, com 100 anos. Ela chegou no consultório e falou, doutora, tudo muito bom, tá? Então, minha pressão está controlada, meu coração está bom, mas acontece que dentro de casa as coisas não estão boas, não. Não estão tão boas assim. A minha filha, que tem que cuidar de mim, a filha tinha 70 anos e não se casou para cuidar da mãe. A minha filha, que tem que cuidar de mim, ela serve o meu almoço a 12h20. Isso não pode acontecer. O meu horário de almoço é 12h. E aí, o que ela faz? Às vezes, ela deixa um pedacinho de casca na maçã. Então, eu disse para ela, Marina, que ela precisava parar com essa mania de nariz empinado e que ela tinha que entender que Deus estava mantendo a vida dela para ter tempo de perdoar e de ser perdoada. Porque senão ela ia morrer desperdiçando essa chance. Eu não preciso dizer que nunca mais ela voltou. Ela morreu com 102 anos, ela viveu mais 2 anos, mas no consultório ela nunca mais voltou. Então a arrogância, ela atrapalha muito. Existem muitas pessoas idosas que chegam no consultório e não aceitam orientação. Elas não querem ouvir, elas querem ouvir aquilo que elas querem. E não o que a gente tem para dizer. Às vezes a gente está errado, mas o diálogo ele tem que acontecer. Não, doutora, não é bem assim, é assim, assim. Aí sim, aí eu posso até ceder na minha opinião. Mas a pessoa que já chega ao consultório de cabeça fechada, querendo ouvir aquilo que ela quer que eu diga, tá? Então, isso atrapalha muito, inclusive o prazer de viver, tá? Nós temos que ensinar a pessoa idosa a trabalhar com a dor e com o sofrimento, sim, mas eles não são a base da vida, né? Isso significa a beleza e o sofrimento juntos, a serenidade e a dor juntos, a preocupação e a tranquilidade, a flor e o arame farpado. Viktor Frankl dizia, quando o homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, precisa também ver nesse sofrimento uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o mundo, em todo o cosmos, dentro desse destino sofrido. Ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento, mas, na maneira como ela própria suporta esse sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. A dona Maria Helena falou isso aqui, né? O sofrimento dos netos, dos filhos e tal. Então, tem pessoas que chegam ao consultório, chegam ao serviço de saúde, sofrendo extremamente pelo que o filho se separou. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? É o fim do mundo. Ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. O sofrimento é do filho, ela deve apoiar, ela deve amparar, ela deve abraçar, não sofrer por ele. E esse sofrer pelos outros é uma coisa que atrapalha muito também o prazer de viver, tá? O prazer de viver surge efetivamente quando entendemos as razões de nossas dores e como superá-las. É possível ter prazer de viver na velhice? Eu vou passar mais rápido agora. Bonitinho demais ele, né? A pessoa, para ter prazer de viver, ela tem que se sentir bem com ela mesma. Ele só é real quando ele nos equilibra e preenche sem sofrimentos. Tá? Sentir-se bem com a gente mesmo, nós temos que ter equilíbrio. É o que o doutor Hélio e a esposa têm. É um equilíbrio. Eles têm suas dificuldades físicas, têm seus problemas, mas eles põem do outro lado da balança milhões de coisas mais maravilhosas e existe um equilíbrio. Consciência tranquila, eles com certeza devem ter, né? Olha o equilíbrio aí, olha que bonitinho. Eu não sei como é que ele chegou aí, não me perguntem, mas ele chegou. O espírito, Lázaro, o espírito precisa ser cultivado como um campo,
Toda riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que bem terrenos, a elevação gloriosa. Olha que coisa legal. Bom, aí, se vocês saírem daqui com essa ideia do Estudo SAB, eu já vou ficar satisfeitíssima. Então, o Estudo SAB, ele foi coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e é um estudo que fala sobre saúde, bem-estar e envelhecimento. Ele pesquisou informações sobre as condições de vida dos idosos residentes em áreas urbanas de metrópoles de 7 países da América Latina e Caribe, entre elas a cidade de São Paulo. Tá? Foram avaliadas mais de 2.000 pessoas com mais de 60 anos. Bom, eu vou passar um pouquinho. 53% consideram a sua própria saúde regular ou má. 53% dessas pessoas com mais de 60 anos. %11 apresentam diabetes, 31% artrite e 53% hipertensão arterial. 80% não tem nenhum tipo de dificuldade na vida diária. Olha que coisa importante. Tem gente que anda de bengala, que não enxerga um pau na frente do nariz, mas não diz que não tem dificuldade na vida diária. Olha que coisa legal que é isso, tá? 21% tem limitação de movimentos e 40% pouca limitação. Bom, a conclusão desse estudo, tá? Foi a seguinte: as condições de saúde são preocupantes, mesmo que as pessoas não exteriorizem a sua própria preocupação. Há uma insuficiência importante no sistema de seguridade social, muito maior do que a saúde. Tá? Todo mundo ouviu? Né? Eu não sei se tem assistentes sociais aqui, acho que não. Vive mais quem tem maior prazer de viver. Essa é a conclusão principal. Esse estudo SAB mostrou. Quem tem maior prazer de viver, vive mais, independente de ter doença ou não. Tá? Então, as pessoas que dizem, não, eu gosto de viver, eu tenho prazer de viver, eu sou feliz, elas vivem muito mais do que as pessoas que não têm prazer de viver, tendo ou não doença. A doença não entrou aqui na avaliação. É possível ter prazer de viver na velhice? Né? Então, o prazer de viver, concluindo, ele está ligado à autopercepção de saúde. Se eu tenho uma boa percepção da minha própria saúde, eu tenho maior prazer de viver. Lógico que isso em qualquer idade, mas na velhice ela se torna importante porque o foco saúde ele acaba sendo muito iluminado, né, na velhice. Então, a saúde ela fica muito visada, ela fica muito importante. Então, se eu tiver uma autopercepção boa de saúde, eu vivo melhor. E essa autopercepção, voltando, está ligada à funcionalidade, autonomia e independência. A autonomia é a maior defesa da alma, porque estabelece limites, produz a serenidade, dilata a autoconfiança e coloca-nos em contato com nossas aspirações superiores. As aspirações superiores são íntimas, individuais. Cada um aqui vai pensar quais são. Em qualquer idade, eu faço as minhas vontades e você faz as suas. Ninguém manda em mim dizendo, não, o bom para você é isso. Tá? Bom, aqui é importante, são citações de Mateus, e o Evangelho é o Evangelho em qualquer religião. Quem dizem que sou, imperioso saber quem somos, pois, do contrário, seremos quem querem que sejamos. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essas colocações, né, são ricas em clareza a respeito da autonomia. A autonomia, falava-se em autonomia. Quem se define pelo outro necessariamente tombará em conflitos e decepções. Mas meu filho quer que eu faça não sei. Não, mas meu filho acha que eu tenho que mudar para o apartamento. Não, mas a minha filha acha que eu devo comer cabotiá todas as sextas-feiras. Né? Então, isso é bem complicado, porque quem se define pelo outro necessariamente tombará em conflitos e decepções. É o que a gente vê no dia a dia da consulta geriátrica. Tá. Bom, eu quero colocar para vocês aqui, eu falei um pouquinho sobre depressão, seria muito bom falar sobre depressão, tá?
O Beethoven, ele encontrou o sentido da vida dele, mesmo com diminuição de audição. Dizem que ele encontrou uma moça que era cega e estava numa janela, e essa moça estava olhando para o céu. E aí ele perguntou, mas o que você está olhando? Ela é cega. E ela respondeu, eu estou tentando imaginar como será o luar. Qual será a beleza do luar? E como ele tinha dificuldade auditiva, ele falou, bom, se ela consegue imaginar a beleza do luar, eu consigo também produzir músicas. E dizem que as mais belas músicas ele compôs após esse fato, que pode ser uma lenda ou não, mas é contada na história. Tem um documentário de José Mendes, prestem atenção nisso, que eu estou terminando, é a história de um documentário, ele está sendo rodado, filmado, ele está em fase de produção. História de um jovem que descobre ser portador de uma doença incurável e opta por fazer uma viagem ao redor do mundo, procurando descobrir qual o sentido da vida. Esse aqui está invertido. O da esquerda é personagens, principalmente figuras públicas. Eles vão convidar alguns presidentes, algumas figuras ilustres, né? E conhece versões de cada um sobre a vida e seus propósitos. Chama O Sentido da Vida o documentário. Serão preferencialmente um político, um defensor dos direitos humanos, uma personalidade religiosa, um escritor, um músico, um diretor de cinema e até um astronauta. Tá, gente? Então, eu acho que esse documentário vai começar a ser rodado em novembro, ele está em fase de organização, eles vão dar a volta ao mundo, vão ficar mais de 6 meses. E eu acho que vai valer a pena a gente assistir, legal, né? Então chama O Sentido da Vida. Obrigada, gente. Eu precisei correr muito, mas a parte de depressão seria bem legal falar, mas não dá tempo. Eu agradeço. Obrigada, viu? Obrigado, doutora Maria Nazaré da Silva, sua palavra. E agora passa a palavra para a doutora Marina. Gente, o pessoal falou que é difícil falar, depois de tanta gente que falou bem, mas eu acho que vai ser muito fácil eu falar, porque eu vou falar da alegria. Na verdade, eu não precisava falar nada, porque nós, pelo menos nós estamos experimentando desde a primeira fala de ontem o valor e o poder da alegria e do humor. E em Viktor Frankl, o humor é uma estratégia, é um recurso terapêutico, é um recurso pedagógico, é um recurso administrativo. E o Vitor Garcia Oz, ele fala isso. A alegria é um indicador que as coisas vão bem. Então, vamos acertar aqui. Como é que faz, Eduardo? Esse? Bom, isso daí eu já falei, tá? Eu vou bem rápido, mas vocês fiquem, quer dizer, eu nem vou passar todos os slides, vocês fiquem tranquilos, porque tudo isso vai estar disponibilizado, tá? E na verdade, eu acho que mais do que o embasamento teórico do valor do humor, é a experiência que nós estamos tendo sobre o humor verdadeiro. Aí é uma chart muito bonitinha, né, que nós estamos vivendo nesse neurose de massa que o Viktor Frankl fala do vazio existencial. Aí, será que o iPod resolve? O Garcia Oz fala que essa capacidade de alegrar-se constitui um fim e um meio da educação. É o principal valor que a educação deve transmitir. É a alegria. E aí, ele fala uma diferença da alegria e do prazer. A alegria pode coexistir com a dor, porque a origem da alegria é a dimensão noética, é a dimensão espiritual. O prazer está no psicofísico, no sensível. O prazer é incompatível com a dor, mas a alegria é compatível com a dor. E eu acho que todo mundo já experimentou alguma situação que podia estar triste, mas conseguiu ter uma alegria de verdade. Bom, e aí ele fala alegria é o indicador de que as coisas vão bem.
Gente, se você quer saber, se você está no caminho do sentido, se a empresa está indo bem, ou se a família está indo bem, vê quanto as pessoas riem juntos, sorriem juntos. Se um relacionamento está bem, vê quanto as pessoas sorriem, riem mesmo, brinquem juntos. É muito importante para ver o clima organizacional. A alegria é um valor e é um sinal, é um indicador. E aí vem, né, como nós desaprendemos a alegria natural. Aí a gente tenta procurar no Google, mas será que a gente acha? O humor, o verdadeiro humor, é diferente da gozação, do xiste. Eu não vou falar todos, mas o principal, a gozação, eu preciso de um interlocutor. Eu faço a gozação em você, no outro. E com isso eu posso ofender o outro. O humor, eu não preciso do outro, é pessoal. Eu brinco comigo mesmo, principalmente com as minhas dificuldades. E quando eu exerço o humor verdadeiro, eu sempre alegro o meio. Eu nem corro o risco de ofender. A gozação, ela parte no inconsciente psicológico e é centrado muito na própria pessoa. Eu sou mais, então eu gozo do outro porque eu me acho superior. Ou às vezes interiormente se acha bem inferior e tem que gozar para se sentir o máximo. O humor não. O humor nasce do inconsciente espiritual. E ele está a serviço da descoberta do sentido. Ele ajuda o outro. Isso daqui é mais para a gente ir pensando em situações que a gente vive, para a gente usar verdadeiramente do humor, não da gozação, que pode ofender. E Viktor Frankl fala, isso daqui ele falou quando eles foram libertos e eles saíram do campo de concentração. Ele fala assim, literalmente desaprendemos o sentimento da alegria. Será necessário aprender junto, de novo, a alegrar-se. O que a gente vive hoje na nossa sociedade? A alegria, muitas vezes, é procurada na bebida, nas drogas, no sexo, no consumismo. Eu acredito que hoje também nós desaprendemos o sentimento da alegria verdadeira. E é, de novo, necessário aprender a alegrar-se. E aí, é o que eu vou finalizar, com formas de intensificar a alegria. Elizabeth Lucas, naquele livro verdinho, Psicoterapia em Dignidade, ela tem um capítulo que ela fala da alegria. Gente, é maravilhoso. Eu vou fazer um resumo, mas ela dá algumas orientações de como nós podemos intensificar a alegria. Se é preciso aprender de novo a alegrar-se, vamos ver como a gente pode aprender a alegrar-se. Ela fala que tem 2 grandes focos de eu aprender a alegria. Primeiro, eu comigo mesmo, alegria pelo próprio ser. E depois, eu em relação aos outros. Quem aqui, e foi falado, viu? Numa das palestras foi falado, quem aqui já se alegrou porque anda? Eu estou perguntando, levanta a mão quem já se alegrou de fato por quem anda. Nossa, que beleza. Uma vez eu fiz uma pergunta dessa num grupo de estudo no colégio, tinha umas 15 pessoas, 2 levantaram a mão. Uma, porque tinha tido flebite, trombose, e ficou de repouso muito tempo, depois andou de cadeira de roda, e outra porque sofreu um acidente de moto e achou que não fosse andar mais. Será que a gente precisa perder a nossa audição, a nossa visão, a nossa capacidade de andar para se alegrar porque anda? Porque enxerga? Então, a alegria do fazer, do configurar, do movimentar-se, a alegria do olhar, do ouvir, do pensar, mesmo se eu perder a visão, Viktor Frankl morreu cego. E ele escreveu 2 livros depois de ficar cego. Mesmo que eu perca tudo isso, eu ainda posso pensar. E a alegria na convivência? A alegria pela comunicação silenciosa. Nós vimos um filme do Kurosawa, que tinha uma cena que me impressionou muito. Uma japonesa andou para visitar uma amiga. Aí, num determinado momento, quando chega,
uma senta naquela posição de um lado, outra do outro, elas ficam em silêncio, uma olhando para a outra. Sabe assim, você se alegrar de ver um sorriso do seu filho? Sabe, de ver dois filhos conversando assim, animadamente, um ajudando o outro. Alegria da comunicação silenciosa. Não é o silêncio na comunicação. O silêncio da indiferença. Isso não é comunicação. A Lia Luft tem um livro que o título é assim: O Silêncio dos Amantes. Quando eu vi, eu achei que fosse essa comunicação silenciosa, porque eu gosto muito do silêncio. O silêncio ajuda a gente a descobrir o sentido da vida, tá? Mas o silêncio dos amantes é assim: por que há tão pouco diálogo entre pessoas que se amam? Mas tá bom. A alegria pela comunicação silenciosa. Alegria por empreendimentos conjuntos. Eu experimentei uma alegria aqui com a equipe, com cada um que vem. Quer dizer, e vocês também, nós estamos fazendo história. Nós estamos no empreendimento conjunto, todo mundo que está aqui. Então, é experimentar a alegria e saborear. Fala assim, poxa, eu estou experimentando uma alegria. Dá nome para aquilo que está. Na resolução de conflitos e na mediação, a logoterapia ajuda muito isso. E eu escutei, assim, uma pessoa falar que uma estratégia que ela usa para essa mediação, quando está uma briga na família, todo mundo falando, ela fica em silêncio. E ela percebe que ela ajuda a mediar e a resolver o conflito. E a última coisa, talvez a superior de todas, é a alegria pela alegria dos outros. Elizabeth Lucas finaliza assim: permita-me finalizar com um magnífico conselho. Pratiquemos o ato de poder participar do júbilo, da alegria dos outros. Não é fácil, porque a inveja e o ciúme penetram em cada parte do nosso cérebro. Mas quem dominar essa arte sempre encontra e encontrará um motivo para alegrar-se. Sempre. Sempre. Principalmente alegrar-se pelas conquistas daqueles que estão mais próximos de nós. Quanta competição, quanta ruptura de relacionamento, porque em vez da alegria, há divisão. Então, em momentos bons, mas até em momentos difíceis, quando eu estou passando por um sofrimento e a outra pessoa está com uma alegria justamente contrária ao meu sofrimento, mas ainda assim é possível se alegrar com a alegria dos outros. E aí, finalizando, cultivar a alegria. E eu não vi texto melhor do que esse. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo com os teus pensamentos. A alegria do coração é vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Eclesiástico, escrito há mais de 2000 anos atrás. Vocês acham que é atual? A tristeza mata muitos até hoje, talvez hoje muito mais. Então, meus queridos e minhas queridas, é isso. Vamos aprender a alegrar-nos de novo. Sempre tem motivo para alegria. Vamos cultivar a alegria. Obrigada.